Sabia que você pode usar um número, literalmente um número inteiro, como um hash set? O que me inspirou a fazer esse vídeo foi esse vídeo aqui do PrimeAgen. É um algoritmo que ficou 1 milhão de vezes 600 e poucas por cento mais rápido que o algoritmo original. E esse vídeo é bem interessante, entra bastante no aspecto de otimizações, e eu vou deixar ele linkado aqui na descrição caso você queira se aprofundar mais no assunto. Só que eu não vou passar por cada uma das otimizações que foi feita nem no problema em específico. O que eu quero mostrar pra vocês é uma coisa que pouca gente conhece, que é como você pode usar um inteiro, literalmente só um número, como um hash set. E para começar isso, a gente precisa entender o que é um hash set. Um hash set ele é basicamente uma estrutura de dados que armazena valores únicos. O hash set te garante que você não vai ter valores duplicados dentro dele. E por debaixo dos panos, na maioria das vezes, o hash set é simplesmente um hash map. Porque o que é um hash map? É uma chave que aponta para um valor, certo? E no hashmap é impossível você ter duas chaves iguais, porque simplesmente a segunda chave que foi inserida no hashmap sobrescreveria o valor que estava lá naquela chave originalmente. Então, o hash set é simplesmente uma chave que aponta para um booleano, por exemplo, de verdadeiro ou falso. E é esse booleano que vai te indicar se aquele valor já existe no hash set ou não. E eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como o hashmap funciona por debaixo dos panos. O link eu vou deixar aqui no card. Inclusive, eu ensinei como implementar o seu próprio hashmap do zero, beleza? Mas, continuando aqui. Vamos parar para pensar o que é um número na memória do computador. Como a gente sabe, memória do computador é simplesmente 0 e 1, são bits. Então um número poderia ser, por exemplo, isso aqui. Repara que eu disse que um hash set é basicamente um hash map que as chaves apontam para valores booleanos. Isso aqui não te lembra um pouco booleano? Meio que true ou false? 1 ou 0? Então, o que eu posso pensar é o seguinte, todos os bits que estão setados para 1, eles são verdadeiros. Então, eles existem no meu hash set. Todos os bits que estão setados para 0 são falsos, então eles não existem no meu hash set. E é claro que isso aqui oferece algumas limitações. Ele não é um canivete suíço como um hash set que aceita qualquer tipo e qualquer valor, né? Porque, por exemplo, você primeiro vai estar limitado na quantidade de elementos que você pode salvar naquele hash set. No número de 32 bits, você só tem 32 bits para utilizar. Então, se você precisar armazenar, por exemplo, 50 bits, você não vai conseguir. É claro que você pode expandir isso e usar um número, então, de 64 bits. E aí você pode armazenar até 64 elementos. Mas percebe que isso é um fator limitante. Enquanto que o hash set pode, teoricamente, crescer até o infinito, quando você está fazendo um hash set através de bits, você fica limitado na quantidade de bits que você tem disponível. E no inteiro, são 32 bits, e no inteiro 64, como o nome já diz, são 64 bits. E um outro problema é que você precisa da sua hash function. Ou seja, você precisa de alguma forma transformar a sua chave em um bit para você colocar aqui no seu bitmap, certo? Então, para fazer isso com uma string, por exemplo, seria bem complicado, porque uma string envolve vários caracteres, a length, a capacidade, você não teria como salvar uma string aqui. Mas, se a sua chave for, por exemplo, caracteres, por exemplo, da letra A a Z em ASCII, aí tudo bem, porque na verdade aquele caractere nada mais é do que um único byte. E um byte nada mais é do que um número, e aí você consegue fazer alguma operação matemática para transformar esse número no índice aqui do seu bit, certo? Mas beleza, vamos lá. Vamos supor que o meu input, eu tenho certeza que ele vai ser dos caracteres A a Z minúsculo em ASCII. Então, isso significa, por exemplo, que o caractere A, ele equivale ao número 97. O caractere B equivale ao número 98. E assim, sucessivamente. E você tem algumas formas de indexar esses caracteres para colocar ele no seu bitmap. Por exemplo, vamos supor que você está usando um número de 32 bits, que é mais que o suficiente, porque de A a Z você só tem 26 caracteres. Então, 32 bits é o suficiente. Você poderia pegar esse valor aqui e fazer o módulo de 32, ou seja, pegar o resto da divisão por 32. Porque você sabe que obrigatoriamente você vai ter um valor entre 0 e 31 que cabe dentro de 32 bits. E o módulo de 32, por ele ser uma potência de 2, vai ser bem otimizado pela CPU, então você não vai ter aquela perda de performance comum quando está executando divisões, certo? Muito provavelmente o compilador da sua linguagem vai fazer uma otimização para não executar essa divisão de fato. Porém, tem um jeito ainda mais eficiente, que é simplesmente você fazer uma subtração. Como é que você faria isso? Você vai subtrair o valor da sua letra, ou seja, 97, 98, 99, etc., menos o valor da menor letra. Então, por exemplo, no caso aqui do A, você faria menos 97, que é A menos A. Isso aqui vai dar 0, então o seu índice 0. No 98 você faria B menos A, que seria 98 menos 97. Vai dar o seu índice 1. E assim sucessivamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é justamente criar uma função que vai me retornar esse índice, certo? Então eu vou dar um nome bem qualquer aqui, getIndex, por exemplo. Eu vou precisar do byte, que vai ser uma letra de A a Z, e essa função vai retornar um byte também. E basicamente o que eu vou fazer é retornar o meu byte menos o byte A, que é o que a gente fez aqui em cima. É claro que essa função vai se tornar inválida se você passar qualquer byte que não esteja no intervalo de A a Z minúsculos em ASCII. Então essa é uma validação que a gente poderia fazer, mas como é só um exemplo aqui, eu vou deixar passar, beleza? Mas é bem importante isso. Essa é uma das limitações de você usar um inteiro como um hash set. E aqui na minha função main, eu vou declarar justamente o meu hash set. Var hash set vai ser um inteiro 32.
Então, basicamente, estou declarando aqui na minha stack um valor inteiro que todos os bytes estão zerados. Ou seja, os 32 bits estão transformados em 0. E como é que eu faço para transformar um desses bits de 0 para 1? Eu posso fazer uma operação binária de OR. Então, por exemplo, eu sei que a minha letra A vai corresponder ao índice 0. A minha letra B vai corresponder ao índice 1, certo? A minha letra C ao índice 2 e assim sucessivamente. Então, como é que eu vou fazer isso no meu hash set? Basicamente, o meu A ele vai ser 32 bits, né? Eu não vou botar todos os bits aqui, mais 000 e o último bit, ou o primeiro, né? Se você fizer da esquerda para a direita, tanto faz, vai ser setado para 1. O meu B, ele vai ser setado assim, 0. O meu C, ele vai ser setado assim, 0, 1, 0, 0. Por exemplo, eu não posso usar o valor 1, 1. Que seria 3 em bits, né, em decimal. Ou seja, eu não poderia usar isso aqui como um valor válido, por exemplo, ou 0, 1, 1. Porque eu estaria setando 2 bits no meu hash set. E eu não posso fazer isso. Eu preciso que cada uma das minhas chaves corresponda a exatamente 1 bit aqui nesse meu hash set. E se a gente reparar numa coisa, esses bits aqui, se a gente transformar isso em decimal, corresponde ao quê? 1 é 1, certo? 1, 0 é 2. 1, 0, 0 é 4. E se a gente continuar aqui, o D seria o 3, que corresponderia a 1, 0, 0, 0. Isso aqui é o quê? 8. Então perceba que aqui a gente está fazendo potências de 2. Ou seja, esse aqui corresponde a 2 elevado a 0. Esse aqui corresponde a 2 elevado a 1. 2 elevado a 2. E assim sucessivamente, né? Aqui seria 2 elevado a 3. Então perceba que para cada um desses números eu estou só multiplicando ele por 2 para pegar o próximo bit. E perceba também que para cada uma dessas letras eu estou andando com o meu bit 1 para a esquerda. Então primeiro o bit está na posição máxima na direita, depois uma casa para a esquerda, outra casa para a esquerda e outra casa para a esquerda. Então para salvar o resultado dessa função aqui no nosso hash set, o que a gente pode fazer? Primeiro uma operação de bitwise OR. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenha esses bits aqui. Se eu vou fazer uma operação de OR entre esses bits, é literalmente como se estivesse comparando um booleano, tá? Um ou outro. Então, se os dois forem verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se os dois forem falso, o resultado é falso. Se um é verdadeiro e o outro é falso, o resultado é verdadeiro, porque é um ou outro. Então, basicamente, como eu sei que aqui todos os meus bits vão estar zerados, menos o bit que eu quero colocar no meu hash set, eu posso simplesmente fazer o meu hash set OR esse valor aqui. E aí, se aquele bit já existir no hash set, não vai mudar nada. E se ele não existir, aquele bit no hash set vai virar 1. Ele era 0 e vai virar 1. Então vamos supor que aqui no meu hash set eu quero setar a letra B, ou seja, o valor 2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu hash set OR, literalmente essa operação que eu acabei de fazer aqui, um hash set, ou aquele índice. E aquele índice é o quê? É o get idx, aquela função que a gente fez, e a letra B. Só que esse resultado aqui, o que eu quero fazer com ele? Eu quero andar ele para a esquerda essa quantidade de vezes aqui. Então, para a letra A, eu vou andar ele para a esquerda 0 vezes. Para a letra B, eu vou andar ele para a esquerda 1 vez. Para a letra C, 2 vezes e assim sucessivamente. Então, eu posso fazer isso aqui até melhor. Eu posso dizer que o meu valor, por exemplo, minha variável V, seria o índice 32 do meu get index do caractere B. E aí, aqui, o que eu faria? 1 indo para a esquerda V vezes. E aí eu posso até imprimir aqui o meu hash set para a gente ver qual que vai ser esse resultado. Então, vou imprimir esse hash set. E se eu rodar esse código aqui, o que a gente vai ter? 2 impresso no console. E o que é 2 em binário? A gente já viu aqui em cima, é 0010. Ou seja, o meu hash set tá certo. Ele é exatamente isso aqui. É o segundo bit transformado em 1, porque a única letra que tem dentro do meu hash set é a letra B. E, gente, eu sei que isso aqui é bem confuso, é um tópico complexo, então eu quero aproveitar para te falar do patrocinador aqui desse vídeo, que é a Brilliant. Eu gosto muito da Brilliant porque lá, além de você aprender no seu ritmo, você aprende com projetos reais, colocando realmente a mão na massa. Eles têm diversas aulas com temas como, por exemplo, programação, inteligência artificial, matemática e várias outras áreas de exatas. E essas aulas interativas são com certeza a melhor forma de você aprender, até porque a Brilliant vai fazer você trabalhar o seu pensamento crítico e não apenas te dar as respostas já calculadas. E como o assunto do momento é inteligência artificial, Large Language Models, né, LLMs, lá eles agora lançaram um curso especializado em LLMs. E caso você não saiba, o ChatGPT, ele nada mais é do que uma LLM. Então, se você achou a Brilliant interessante e quer testar, com o meu cupom de desconto ou clicando no meu link, você garante um free trial de 30 dias, além de desconto de 20% se você optar por uma assinatura anual. Então, muito obrigado a Brilliant por estar patrocinando esse vídeo. Vai lá conferir porque eu te garanto que vale a pena. E agora,
vamos voltar para o vídeo. Agora que eu já sei como salvar um valor no meu hash set, como que eu posso saber se um valor já existe no meu hash set? A gente de novo vai usar operações binárias. Só que antes disso, talvez você esteja se perguntando por que o número 1 aqui, né? Porque 1 left shift V. Porque é o seguinte, gente. Como é que é 1 em binário? 0, 3 pontinhos, né? Porque tem os outros bits. 0, 0, 0, 1. Então, basicamente, eu tô apenas andando com o bit 1 V vezes, né? Que é a variável V, para a esquerda. É só isso. Bom, mas beleza. Como é que eu saberia que a minha letra B está setada aqui nesse hash set? Primeira coisa que eu vou fazer é salvar todo esse valor aqui, toda essa operação na minha variável V, para não ter que ficar fazendo ela toda hora, certo? Então eu vou dizer que V vai ser igual a isso aqui. E aí aqui eu simplesmente passaria V. E é claro que o tipo tá errado, então eu vou ter que fazer aqui int 32 do lado de fora. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Olha só essa operação bitwise aqui. É o meu hash set e a gente aqui em cima tá fazendo uma operação de OR. Aqui a gente tá fazendo uma operação de AND. Então o meu hash set e o V é diferente ou igual de 0. Então vamos imprimir isso aqui pra gente ver o que vai aparecer no nosso console. No caso, isso aqui tem que retornar verdadeiro, porque ele está dizendo que o caractere B, que está representado pela variável V, existe no hash set, tá? Então se eu der um go run aqui, ó, ele imprimiu true. E agora vamos fazer um outro caractere qualquer, por exemplo, o caractere A. O caractere A não existe aqui no nosso hash set, né? Então eu vou fazer isso, e eu vou copiar essa linha, colar aqui, e o resultado esperado seria true e false. Ou seja, B existe no nosso hash set, mas o caractere A não existe no nosso hash set. E se a gente rodar esse código, é exatamente isso que a gente tem. Mas como é que essa operação bitwise aqui está funcionando por debaixo dos panos? A gente está pegando o nosso hash set, certo? Então vamos pegar o hash set justamente que tenha só o caractere B lá dentro. Que ele vai ser 3 pontinhos, né? Os outros bits, 0, 0, 1, 0. Beleza? Isso aqui é o nosso hash set. Contém apenas B. E aí eu quero saber se o caractere A está lá dentro. Então qual que é o caractere A? É 0, 0, 0, 1. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um AND desses dois valores binários aqui. E o que é um AND? É literalmente como se fosse um booleano mesmo, tá? De AND e OR. Então, 0 com 0, 0. 0 com 0 de novo, 0. 1 com 0 é o quê? É 0, porque é AND. Os dois valores têm que ser verdadeiros ou os dois bits têm que ser 1. E 0 com 1 também dá 0. Então o que eu estou vendo aqui? Se eu fizer uma operação binária do meu hash set com o valor que eu estou procurando e o valor for 0, significa que aquele valor não está no meu hash set. Porque aquele valor vai estar com todos os bits zerados, menos o bit que eu vou verificar. E a única forma de eu ter um valor diferente de 0 seria justamente aquele bit estar transformado em 1, ou seja, setado para 1 no meu hash set, e também no valor que eu quero verificar. Então, a gente consegue fazer validação assim. E o que eu posso fazer é verificar também com o caractere B, porque o caractere B ele existe no meu hash set, certo? Então seria 0010. Eu vou fazer um bitwise AND com 0010. Qual que vai ser o resultado desse bitwise aqui? 0010. Então esse valor aqui, ele é diferente de 0, o que significa que aquele valor existe no meu hash set, tá? Então você tem duas formas de fazer isso. Primeiro, que é o que a gente fez aqui, verificar se o resultado dessa operação binária AND é diferente de 0, ou verificar o seguinte: .println, hash set e V é a mesma operação binária, igual a V. Porque como a gente viu aqui, ó, o resultado vai ser justamente aquele valor que a gente está verificando. Porque no valor todos os bits são zeros. Então a gente sabe que bitwise de 1 com 0 vai dar sempre 0. O único valor que vai ser 1 vai ser o bitwise do valor com o 1 do hash set, se ele tiver setado. Então esse resultado aqui sempre vai ser igual ao valor que você está procurando em primeiro lugar, tá? Então você tem essas duas formas de validar. Ou diferente igual de 0, ou igual ao valor. É a mesma coisa, tá? Essa validação aqui é exatamente igual. Então se eu vier aqui e fizer isso nos nossos dois casos e der um go run, você vai ver que o nosso resultado aqui vai ser true, true, false, false. O que eu vejo que é mais comumente utilizado é o diferente igual de 0. Porque para mim isso faz até um sentido psicológico, né? Você está verificando que aquele valor é diferente de 0, então você vê que está verificando se ele existe, porque 0 seria como não existisse. Eu acho que é mais, psicologicamente falando, mais óbvio de entender o que está acontecendo do que verificando se esse valor é igual a V. Isso aqui pode ser um pouco mais difícil de interpretar. Mas os dois vão dar sempre exatamente o mesmo resultado. Beleza? E, gente, isso aqui é extremamente
eficiente, é muito eficiente. Operação binária é a coisa mais rápida que o seu CPU é capaz de fazer. Porque basicamente o seu CPU só sabe fazer operações binárias, tá? No final das contas. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de conferir a Brilliant e quero agradecer de novo a Brilliant por estar patrocinando esse vídeo aqui. O link deles vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Por esse vídeo é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, deixar o like e até a próxima. Tchau, tchau.